Lucas, capítulo 4, versículo 31 em diante, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detiam, para que não se ausentassem deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Muito bem, meus irmãos, aqui nós vimos mais um episódio nessa narrativa de Lucas. Na semana passada nós vimos Jesus em sua terra, onde ele foi criado, a cidade de Nazaré, e vimos que lá duvidaram da santidade dele, duvidaram do poder dele, duvidaram que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E agora aqui Lucas continua a história no versículo 31 dizendo: ok, então ele saiu lá de Nazaré, daquele momento em que queriam precipitá-lo, jogá-lo ele morro abaixo, a fim de matá-lo. Ele sai de lá e ele desce até Cafarnaum. Cafarnaum era aquela cidade onde ele passou boa parte do início do seu ministério, aonde antes de ir para Nazaré, na semana passada, nós vimos que ele já havia realizado alguns milagres, algumas maravilhas, alguns sinais ali. Ele vai para Nazaré, acontece aquele episódio que nós vimos na semana passada, e agora ele volta. Ao voltar, mais uma vez, Lucas destaca que ele vai a uma sinagoga no sábado ensinar o povo. E aí Lucas destaca no versículo 32, dizendo: Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. E aí nós vamos ver que até o versículo 44, lá no final desse texto que nós lemos hoje, o tema-chave desse texto é a autoridade de Jesus. Mas antes de entrar nesse tema-chave da autoridade, eu quero abordar uma curiosidade aqui que me chamou a atenção no relato de Lucas, que está lá no versículo 35. É interessante que nós vimos no versículo 35 que Jesus repreende os demônios, ou o demônio nesse caso, dizendo: Cale-se e saia dele. E o demônio saiu. Mas antes dele ouvir essa ordem de Jesus e sair, lá no versículo 34, tem a primeira fala que o demônio faz a Jesus. E olha só o que ele diz: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E aí vamos olhar agora a história que a gente chegou. A gente já está no capítulo 4 de Lucas. E aí eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, lá no início de Lucas, Jesus é reconhecido e adorado pelos anjos, lembram? Jesus nasce, ele é adorado pelos anjos, é reconhecido como Filho de Deus. Jesus mesmo é consciente disso. Nós vimos que quando ele foi ao templo, ele era consciente de que ele era Filho de Deus. Até ele disse para Maria na época: me convém tratar das coisas do meu Pai. João Batista também reconhece Jesus como Messias e se acha indigno de batizar Jesus.
Quando Jesus é batizado, o próprio Deus reconhece: esse é o meu filho amado que me dá alegria, ou em quem eu me comprazo. Lá na tentação no deserto, o diabo põe em dúvida isso. Ele diz: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Os nazarenos, como nós vimos na semana passada, não acreditaram. Acharam lindo até um momento, mas quando Jesus fala que veio para salvar outros também, eles duvidaram. Não, esse aí então não é o Messias que a gente espera, porque o Messias que a gente espera só vem salvar nós. Duvidaram de Jesus. E agora a gente vê que os demônios sabem que ele é o Santo de Deus. Então é assim que Lucas vem narrando a história. Agora nós temos os próprios demônios declarando que Jesus é o Filho de Deus. Não só aqui, nesse versículo 34, mas como vimos lá no final, também eles declaram no versículo 41, tu és o Filho de Deus. Saem gritando, depois de receberem a ordem dele de ser expulso, e saem gritando, tu és o Filho de Deus. Agora, meus irmãos, então, depois de vir essa curiosidade, vamos então ao tema autoridade. Eu separei aqui alguns momentos aonde Lucas destaca nesse trecho a autoridade. O primeiro deles nós já vimos, lá no versículo 32, as pessoas ficaram maravilhadas. Por que eles ficaram maravilhados? Porque ele falava com autoridade. É interessante que Marcos, ao relatar isso, Marcos relata esse mesmo episódio em Marcos no capítulo 1, e lá no versículo 22 de Marcos, Marcos acrescenta mais uma informação. Marcos diz assim, olha, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade. Até aqui Lucas fala. Só que Marcos acrescenta mais uma informação. E não como os escribas. Olha que interessante. Então Jesus demonstrou autoridade porque ele não falava como os escribas. Já vamos ver o que significa isso. Outro lugar que a gente pode ver a autoridade de Jesus é lá no versículo 35, quando ele aplica a autoridade dele. Diante do demônio, ele diz, cale-se e saia dele. Só isso, essas simples palavras. Cale-se e saia dele. Ele não fez malabarismos, ele não fez encenações, ele não conjurou, ele simplesmente disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão e diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados, versículo 36, e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade. E eles saem. Por que isso, meus irmãos? Aí eu fui pesquisar, eu pensei, digo, o fato de Jesus ter expulsado um demônio, e aqui pelo menos no relato de Lucas, é a primeira vez que Lucas relata isso em detalhes. Lucas já havia dito, antes do episódio de Nazaré, Lucas havia dito que Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, mas ele não diz exatamente o que aconteceu. E aqui ele relata esse episódio. Então podemos considerar que é a primeira vez, pelo menos no Evangelho de Lucas, que nós temos o relato de Jesus expulsando o demônio. E aí as pessoas ficaram maravilhadas. Mas é interessante que elas não ficaram só maravilhadas porque Jesus expulsou um demônio. Elas ficaram maravilhadas com a forma como ele expulsou. E por que isso? Porque expulsar demônios, ou supostamente expulsar demônios, outros expulsavam. A própria Bíblia fala sobre isso. Jesus, por exemplo, uma vez acusam Jesus de vir em nome do diabo, de ser de Belzebu, e daí Jesus disse, mas se eu sou do diabo porque eu dou ordem aos demônios e eles expulsam, quando vocês fazem isso, vocês também não são do diabo? Então Jesus está dizendo que já acontecia aquilo. E aí eu fui pesquisar e entender como os demônios eram expulsos nessa época de Jesus. A ponto de causar espanto nas pessoas, a forma como Jesus expulsou. E aí os registros históricos mostram que havia instruções, por exemplo, lá nos manuscritos do Mar Morto foi encontrado muita coisa a respeito disso. E basicamente as técnicas para que os mestres da lei, que os rabinos,
e que outras pessoas utilizavam para lidar com o exorcismo, ou com expulsar demônios, eram técnicas baseadas em orações prontas, que basicamente eles repetiam aquelas orações, ervas, então eles acreditavam que queimar erva, por exemplo, perto de uma pessoa que era possessa, o cheiro da erva contribuía para que elas fossem expulsas, rituais, eles conjuravam, havia palavras-chave que eles diziam, e muitas palavras-chave eles usavam nomes de personagens bíblicos, por exemplo, em nome de Salomão eu expulso você, e coisa desse tipo. Então havia esse tipo de circunstância. Mas nunca ninguém tinha visto uma pessoa expulsar demônio dizendo cale-se e saia dele. Sem queimar erva, sem fazer ritual, sem fazer conjúrios, simplesmente pela autoridade que estava nele, expulsou o demônio. E isso que foi o que chamou a atenção. Então, quando as pessoas viram isso, eu disse, opa, tem algo diferente nesse. Porque expulsar demônio, a gente vê. Só que o expulsar o demônio é sempre acompanhado de uma espécie de uma performance, né? Um ritual. Então tem todo praticamente uma cena que acontece ali, e tem fogo, e tem fumaça, provavelmente tem gritaria, e Jesus chega e diz, cale-se e sai. E aí mais para baixo a gente vê de novo acontecendo isso, e os demônios já se desesperavam, e Jesus chegou, e agora? Calma, vaza, sai daqui. E nem fale muito que eu sou Jesus, porque não é a hora ainda de ficar falando. E Jesus, então, usa da sua autoridade. Que autoridade tremenda, né? Que autoridade tremenda. Agora, meus irmãos, cabe a nós refletir. Quanto da nossa experiência hoje, quando a gente vê por aí, é muito mais show do que de fato autoridade, né? É um tal de... transformam essa situação que deveria ser algo discreto e algo para mostrar realmente a autoridade, transforma no foco da reunião, num espetáculo. Então Jesus aqui está mostrando a autoridade dele e por isso ele chamou a atenção. Olha, outro momento em que Jesus usa a autoridade, ou pelo menos a autoridade de Jesus é destacada. Quando a fama dele é espalhada, lá no versículo 37, ele sai da sinagoga e vai à casa de Simão. Simão aqui é também conhecido como Pedro. E a sogra de Pedro estava com febre e pediram que Jesus fizesse algo por ela. E ele para em pé junto dela, inclina-se, provavelmente ele era mais alto que ela, então ele se inclina e repreende a febre. Provavelmente ele deve ter dito algo como, febre, sai dessa mulher, ou deixa esse corpo, algo assim. E a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-los. Mais uma demonstração da autoridade de Jesus. Vamos ver outra, lá no versículo 40, diz que as pessoas ficaram sabendo da fama de Jesus e vão até onde ele estava e trazem todos os tipos de doenças, ou vários tipos de doença. E todos esses vários tipos de doença ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus, e ele repreendia e não permitia que falassem. Mais uma vez a autoridade de Jesus. Então, esse texto, irmãos, está repleto da autoridade de Jesus. E é maravilhoso isso. A autoridade de Jesus realmente é algo que fez a diferença naquela época. E as pessoas o seguiam pela sua autoridade. A autoridade de Jesus. Agora, eu fui atrás daí para entender pela Bíblia o que é a autoridade de Jesus. E eu tomei aqui algumas notas. Então, o que significa na Bíblia a autoridade de Jesus? O que é autoridade? E eu anotei alguns pontos. O primeiro deles, a autoridade é ensinar com a verdade divina e não com a opinião humana. E eu separei aqui 2 episódios. O primeiro, Marcos 1:22, que eu já li para vocês. Lá eles se maravilharam com Jesus porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Uma coisa
é ensinar com autoridade, outra coisa é simplesmente despejar um monte de conhecimento. Qual é o principal problema dos escribas que Jesus mesmo acusou? Eles não viviam o que pregavam, eles eram hipócritas. E quando a gente não vive aquilo que a gente prega, a gente não tem autoridade, a nossa autoridade é zero. Os americanos têm uma expressão para isso que se chama walk the talk. Então lá na empresa a gente fala muito sobre isso. Você precisa walk the talk, quer dizer, andar conforme você fala. Ou em português a gente diz fazer o que a gente prega. Quando eu digo algo e não faço aquilo, é pior do que não ter dito. Porque fica... aí você está desmoralizado, então é melhor não falar. Se a gente não consegue fazer, não fale. Então Jesus deixou claro essa distinção. Olha só o que Jesus falou em João no capítulo 7 e versículo 16. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então Jesus falava e ensinava com autoridade porque ele ensinava divinamente. Ele vivia o que ele falava e ele ensinava o que Deus tinha dado a ele. Outro ponto que eu coloquei aqui é falar com poder que produz efeito imediato. Nós vimos ali. Febre, deixa esse corpo. Demônio, cale-se e saia. Fala e acontece efeito, autoridade. Autoridade na palavra. Foi assim que aconteceu no Gênesis. Tudo que nós conhecemos foi criado pela fala de Deus. Por isso, meus irmãos, que quando Deus fala, não há diferença entre a fala de Deus e a concretização daquilo que ele falou. Quando nós falamos algo, há uma diferença. Uma coisa é eu dizer algo, outra coisa é aquilo que eu disse acontecer. Eu digo, amanhã cedinho eu vou acordar e vou na academia. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu estar lá na academia. Quando Deus fala, não tem diferença. Então, quando Deus fala algo para nós, a gente já pode contar certo que aquilo aconteceu, porque Deus não mente. Então, se Deus disse, eu vou te abençoar, pronto, já está certo. É só uma questão de tempo. Se Deus disse, eu vou levar você para outro lugar, é só uma questão de tempo. Se Deus disse, eu vou te usar na minha obra, é só uma questão de tempo. Aquilo já aconteceu. De certo, Deus vai se arrepender? A Bíblia diz, ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, meus irmãos, falar e acontecer o efeito imediato é mais uma característica da autoridade de Cristo. Outro, falar de acordo com a missão recebida de Deus. Olha o que Jesus disse na semana passada, lá no versículo 18 do capítulo 4. O Espírito do Senhor é sobre mim. Me ungiu, daí me ungiu para levar o Evangelho, me ungiu para libertar os cativos e assim por diante. Então, ele fala com a autoridade recebida de Deus. E a autoridade recebida de Deus foi a que o Pai deu a ele. A mesma, tem um outro, eu anotei aqui um outro versículo, capítulo 12 de João, que Jesus diz a mesma coisa. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então, meus irmãos, autoridade recebida de Deus. O outro ponto é falar de modo que até o mundo espiritual reconhece. Nós já vimos, os demônios reconhecem Jesus falando. Lá tem medo, temem. Exatamente. Meus irmãos, é diferente a autoridade de Cristo. Na autoridade de Cristo, a gente pode descansar. O problema é quando a gente confia na nossa autoridade. Uma coisa é nós enfrentarmos os problemas na nossa autoridade. Outra coisa é nós enfrentarmos os problemas na autoridade de Cristo. São coisas diferentes. Agora, o que é nós aproveitarmos a autoridade de Cristo? É nós crermos, e eu falei na semana passada que crer não é algo intelectual, como eu acredito, mas é viver. Então é viver o Evangelho. Se eu vivo o Evangelho, eu posso crer que a autoridade de Cristo está sobre mim. E se ela está sobre mim, não há o que temer. Então a gente passa daquele mundo onde a gente vive com medo. Medo do inimigo, medo disso, medo do pecado, medo de cair, medo de tropeçar. Não, nós temos a autoridade para viver uma vida sem pecado, sem mancha.
Basta nós entendermos essa autoridade. O último ponto, meus irmãos, que eu coloquei aqui é falar com respaldo de vida e não só palavra, que eu já mencionei anteriormente, mas aqui eu trouxe o primeiro versículo do livro de Atos, que é o outro livro escrito por Lucas, que é a continuação desse evangelho de Lucas. Lá em Atos 1:1, Lucas diz que se propôs a registrar tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha que interessante, Lucas não disse, eu vou registrar o que Jesus ensinou. Ele dizia, eu vou registrar o que Jesus fez e ensinou. Jesus ensinou fazendo. É bem diferente. É muito, assim, exemplo prático disso. Eu posso ler quantos livros eu quiser e investir tanto tempo eu quiser sobre natação. Eu tenho certeza que se me jogarem numa piscina, mesmo eu posso ter lido o melhor livro do mundo sobre natação, eu vou tomar uns goles de água até aprender a nadar. Agora, se me jogarem na piscina e me ensinarem o básico das técnicas, ou eu tiver alguém ao meu lado para eu copiar os movimentos, eu nunca precisei ler um livro sobre natação, mas rapidinho eu estou nadando. Entenderam a diferença entre a prática simplesmente da fala ou da teoria? É isso que Jesus fazia, ele ensinava na prática. Então por isso que ele passou 3 anos caminhando pela Judéia e por aquela região, para mostrar na prática como é a vida do cristão. E o que é o cristão? O cristão é um seguidor de Cristo. O cristão é aquele que, por definição da palavra, vive uma vida como se Cristo fosse. As minhas palavras são as palavras que Cristo diria. As minhas atitudes são as atitudes que Cristo faria. Os meus pensamentos são pensamentos que Cristo pensaria. Isso é a vida do cristão. Dizer que é crente é fácil. Como dizem, até o diabo é crente, né? Porque crente meio que é fácil. Agora, ser um cristão é bem diferente. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã que se converteu e ela disse que chamou a atenção dela num momento em que Deus estava falando com ela, lá no dia em que ela tomou a decisão, e algo que foi importantíssimo na conversão dela foi que ela pegou um Uber, e o Uber viu que ela estava mal, estava saindo de uma festa, estava cheio de problemas, e o Uber viu uma oportunidade para evangelizar ela, o motorista. E ela disse que chamou a atenção que ele se apresentou para ela dizendo: olá, eu sou o fulano de tal e eu sou um discípulo de Jesus. E as que chamou a atenção, porque assim, ela já tinha ouvido um monte de gente falar que era crente. Ela tinha ouvido um monte de gente falar que era cristão. E principalmente num país como o Brasil, é raro achar alguém que não se diz cristão. Cristão ainda é comum. Agora, eu particularmente, nunca ninguém se apresentou para mim dizendo que era um discípulo de Jesus. E aí eu fiquei pensando naquilo de qual é o poder que tem, o peso que tem em você se apresentar como um discípulo de Jesus. É outra conversa. Quando você se apresenta como cristão, é só dizer eu acredito em Cristo. Agora, quando você se apresenta como discípulo de Jesus, significa que você vive seguindo Jesus. Você imita Jesus. E aí é diferente. Então, meus irmãos, essa é a autoridade de Jesus. Ele fazia o que ele pregava, a autoridade estava sobre ele, dada por Deus, ungido pelo Espírito Santo. A palavra dele surtia efeito prático, efeito na hora. Essas são as características da autoridade de Jesus conforme a Bíblia. E aí nós vimos o último trecho lá do versículo de hoje, que Jesus então, quando amanhece o dia, ele sai e ele vai para um lugar solitário, ou melhor, quando rompe o dia, ele vai para um lugar solitário, as multidões procuram ele quer ficar só, e eles gostaram tanto daquilo que eles querem que continue. Mas Jesus disse, olha, é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutra cidade, porque para isso eu fui enviado. Ou seja, deixa eu ir, deixa eu continuar a minha caminhada, deixa eu continuar a minha jornada,
porque eu preciso levar essa boa notícia para outras cidades. Foi para isso que o Pai me enviou. E aqui nós estamos no capítulo 4 de Lucas. Recém estamos começando essa caminhada de Jesus. Mas eu gostaria, para terminar hoje, de ir lá no final do Evangelho de Mateus. Vamos ver qual é o final dessa história aqui. E lá no final do Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, Jesus ali confirma que ele tem autoridade. Agora ele cumpriu o propósito de Deus, ele cumpriu a missão dada a ele por Deus, e agora ele diz: todo o poder no céu e na terra me foi dado. Eu tenho toda a autoridade. E olha a seriedade disso, irmãos. Quando que a gente tem que dar um carteiraço? Quando a gente vai fazer algo importante. Quando a gente vai, por exemplo, falar em público, quem já fez curso de oratória deve ter aprendido isso, e a gente vai trazer uma informação, a gente precisa assegurar que a gente tem autoridade para trazer aquela informação. Caso a gente não tenha essa autoridade em nós mesmos, ou as pessoas não reconhecem em nós aquela autoridade, a gente usa a autoridade de alguém que é reconhecido como uma autoridade. Então a gente normalmente cita um escritor, cita alguém que é conhecido, porque o fulano de tal disse isso. Na igreja, a gente faz isso direto. Na igreja, a gente vai lá no púlpito, eu não tenho autoridade, mas a palavra de Deus tem autoridade. E eu vou pregar a palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Agora, olha aqui que interessante. Jesus chama a autoridade para cima dele. Ele dá um carteiraço. E ele diz, olha, o que eu vou dizer para vocês agora é importante. E é tão importante que eu preciso me apresentar para vocês primeiro. Todo o poder do céu e da terra é me dado. E já que todo o poder no céu e na terra é me dado, eu vou dar uma ordem para vocês. Por isso que tem a palavra portanto. Então, primeiro ele se apresenta. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, o que significa portanto? Por causa que eu tenho todo esse poder no céu e na terra, ide, vai. Primeira ordem de Jesus, vai. E aí ele explica como. Ensinai todas as nações. A versão Almeida Revista e Corrigida está: ensinai todas as nações. Em outras traduções está escrito: fazer discípulos de todas as nações. Eu particularmente prefiro essa, fazer discípulos, porque mais à frente ele fala em ensinar de novo. Então na Almeida fica meio confuso. Mas o certo aqui é fazer discípulos. Ou seja, Jesus usou a autoridade dele para dar uma ordem. Para quem? Para os seus discípulos. Entenderam agora o peso de dizer que é discípulo de Jesus? E que ordem é essa? Vai fazer outros discípulos de todas as nações. O que mais que ele pediu para fazer? Fazer discípulos de todas as nações. Como que você vai fazer discípulos de todas as nações? Em primeiro lugar, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eita! Então, primeira coisa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ensinando-os a guardar, ou, numa tradução mais recente, a obedecer. Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ensinei. Ou eu lhes ordenei. Vamos lá, gente. Jesus não está dizendo aqui que é para a gente ir por aí ensinando o que ele ensinou. Jesus não está dizendo, abre a Bíblia e ensina o que eu ensinei. O que Jesus mandou fazer? Ensinando a obedecer o que eu mandei. Ensinar, obedecer, é diferente de ensinar. Porque ensinar a obedecer precisa primeiro que a gente obedeça. É a prática. Entenderam? Então Jesus está dizendo aqui, ensinando a obedecer tudo o que eu tenho mandado. E aí outra responsabilidade de ser discípulo. Se a minha responsabilidade, Jesus usou da autoridade dele para ordenar nós fazer isso. É ir pelas todas as nações fazendo discípulo e ensinando elas a obedecer o que ele mandou. Será que eu sei tudo o que ele mandou?
Que ele disse aqui, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não sei nem para mim. Será que eu já tirei um tempo da minha vida para mergulhar na palavra de Jesus e entender o que ele mandou? Será que a gente já fez uma listinha dizendo tudo que Jesus mandou? Mandou isso, daí para eu poder ensinar as pessoas? Então isso fica uma reflexão para nós. Jesus usou da autoridade, essa autoridade que Lucas destacou nesse texto que nós lemos, e Jesus usou dessa autoridade que ele usou lá para curar, que ele usou para expulsar demônio, ele usou dessa autoridade agora para olhar para nós e agora vocês vão fazer discípulos. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vocês vão ensinar as pessoas a obedecer tudo o que eu mandei vocês fazerem. E aí fica um monte de interrogação na nossa cabeça. Primeiro, eu estou mesmo fazendo isso? Segundo, eu sei o que eu tenho que ensinar? Será que eu já aprendi pelo menos para mim, para poder ensinar aos outros? E aí, meus irmãos, a gente vive um fenômeno, o cristianismo de consumo. O que é o cristianismo de consumo? Eu sou crente e eu venho nos cultos. E pronto, a minha vida tá garantida. Então assim, se eu precisar de um conselho, tem o pastor lá, o pastor é muito bom em conselho. O pastor me dá um conselho. Se eu ficar doente e precisar de oração, as irmãs do círculo de oração são boas nisso. É o famoso crente 6 horas, né? Só sabe dizer 6 horas por mim? Mas a pergunta é, será que você já orou por você? Será que antes de pedir oração no círculo de oração, você mesmo já orou por você? Será que antes de pedir um conselho para o pastor, será que você foi orar e foi ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz a respeito daquele problema? Então é um cristianismo de consumo. Ele vem à igreja, senta como se fosse um cliente numa churrascaria, diz, agora eu vou ser servido. E vamos ver se o zino está do meu agrado, vamos ver se a temperatura do ar-condicionado está do meu agrado, vamos ver se a pregação está do meu agrado. E aí, se tiver do meu agrado, eu dou 5 estrelas lá no Google. Se não tiver do meu agrado, eu vou dar mais umas 2, 3 chances, e daí, se não der, eu vou para outra. E vou procurar outra que está do meu agrado. É o cristianismo de consumo. Então, assim, irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos estar conscientes de que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Essa ordem que Jesus deixou aqui não é só para obreiro. Todo crente tem essa ordem. E para cumprir essa ordem, nós precisamos estar preparados. E eu sei que vocês não precisam ouvir isso, que vocês estão aqui, numa segunda-feira, buscando a Deus. Mas e quantos estão vivendo uma vida de consumo? Amém, meus irmãos? Então vamos refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente cumprir essa ordem que Jesus nos deixou aqui. Vamos nos colocar em pés. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Hoje, Senhor, nós vimos a autoridade de Cristo. E agora, Pai, ecoa em nossos corações essa ordem que Jesus deu, invocando, Senhor, a sua autoridade. E que nós possamos, Pai, estar preparados para fazer discípulos de todas as nações. Para cumprir, Senhor, esse ide que o Senhor nos deixou. E que a gente possa, Senhor, vivendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, também ensinar outros a obedecer. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos mandou. Mas nós, para fazer isso, Senhor, precisamos que o Senhor esteja conosco. Mas nós descansamos porque o Senhor disse, estarei convosco todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua presença em nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado. E abençoe, Senhor, a nós. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada. Guarda, Senhor, a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém.